Eu cresci no interior de Minas Gerais, mas eu fui para a cidade grande para poder vencer na vida e começar a trabalhar. Lá nessa cidade grande, eu comecei a postar um stories que tinha chegado nessa cidade e uma garota aleatória da minha cidade natal, lá do interior de Minas, respondeu esse story, falando: "Oi, tudo bem? Você tá aqui na cidade, que legal, eu também estou." Ela estava morando no interior, mas no interior próximo ali da capital que a gente estava, e ela era lá do nosso interior, do nosso estado, entendeu? E ela falou: "Vamos encontrar que eu tô passeando aqui na cidade." Eu falei: "Vamos." Nós fomos nos encontrar, ela foi onde eu tava morando, né? A gente ficou ali, eu terminei de me arrumar, depois a gente foi num barzinho perto ali da nossa casa, trocamos uma ideia e deu match. Uma amizade que deu match, nós duas. Tínhamos praticamente a mesma idade, nós duas trabalhávamos com a mesma área, né? E nós duas estávamos morando ali naquele estado. A diferença é que eu morava na capital e ela morava no interior. E a diferença também é que eu era solteira e ela era casada. E ela era casada com um cara artista. Era um artista e um artista até conhecido, tá? E aí, ela falava muito sobre ele comigo, falava muito sobre as coisas, né, e tudo. E aí, eu sempre acolhi muito ela com toda essa situação. Até que quando o parceiro dela ia fazer viagens, né, com a banda pra poder fazer show pelo Brasil, ela me convidou pra poder ir lá na casa dela, nesse interior. Como era muito pertinho, assim, dava R$ 50 pra ir de ônibus e umas 2 horas de viagem, eu fui. Fui lá visitá-la, fiquei na casa dela, vi que ela morava num lugar super bacana. Ela me contou que o lugar que eles moravam era, na verdade, da família do namorado dela, que eles tinham dado cada um pedaço de entrada, que estavam construindo a casa deles, que eles iriam casar. Achei aquilo tudo super legal, a gente fez comida, a gente se divertiu, a gente tirou foto, a gente escutou música. A gente, tipo assim, éramos já mulheres, mas super joviais. Nesse dia, em especial, como o parceiro dela estava viajando, teve um momento em que ela mexeu no telefone e ela surtou. Ela começou a surtar no telefone. Não acredito, que não sei o quê. O que foi? O que aconteceu? Olha aqui, ele tá me traindo, olha aqui. Aí quando a gente abriu a foto, ela tinha acesso ao direct do marido dela. O namorado, né? Que eles iam casar, mas morava junto, amigado. E aí ela mostrou o direct, que tinha uma fã que tinha ido tirar foto com ele. Aí ela tirou uma foto, tipo, abraçada, tipo, com a mão abraçada, e ele assim nela. E aí ela tava escrito assim: "Meu namorado." E ela postou nos stories isso. E ela viu essa marcação. Mas o namorado dela nem tinha... Eu acho que ele nem tinha visto ainda. Porque tava lá na solicitação. Ele tinha acabado de fazer o show. Então eu acho que ele ainda, de certo, nem tinha visto o telefone ainda. Deve ser que ele tava tirando foto com as meninas que estavam ali, pedindo pra tirar foto. Enfim, ela surtou e mandou mensagem pra essa seguidora. E começou a brigar com a seguidora e tal. E a seguidora falou: "Meu Deus, me perdoa. Eu sou fã das músicas dele. E eu brinquei que ele era meu namorado. Eu brinco com as minhas amigas que eu namoro ele por conta da voz dele. Mas jamais pensei que eu ia causar alguma coisa. Realmente não era o que eu tava esperando. Me desculpa." Ela ficou calma. Mas ali eu percebi que ela era surtadinha, né? Tipo, que ela não era normal. E dali eu já percebi. Eu falei: olha... ou o relacionamento deles deve ser muito tóxico e ela é extremamente insegura e por isso que ela tá tendo essa reação tão agressiva com outra mulher, ou ela realmente precisa de aprender, evoluir, precisa amadurecer as ideias, entendeu? Tentei conversar com ela um pouquinho e ali ela me abriu que a relação tava uma merda, que os dois estavam muito mal, que os dois brigavam pra caramba, que os dois estavam pensando em separar, que os dois tentavam, mas não dava certo, que os dois queriam, mas não fluía. Tipo assim... Foi várias fitas, sabe? Várias fitas, assim, que eu falei: cara, que tenso, né? Que ruim, que pai. Falei: pô, amiga, que triste, fico triste por isso e tal. Beleza, voltei pra minha casa no final de semana e posso falar uma coisa pra vocês? Gente, eu nunca estive no mesmo ambiente que o parceiro dela, tá? Tudo que eu vivi foi com ela. Eu nunca, nem lembro de eu ter visto ele pessoalmente, pra vocês terem uma ideia. Voltei pra minha cidade. Sempre que ela vinha pra capital, a gente saía, às vezes ela dormia na minha casa, às vezes ela vinha pra capital pra ficar na minha casa, pra gente passar final de semana juntas, pra gente curtir, pra gente ir pra praia, pra gente fazer as coisas. Até que um dia, assim, eu morava num lugar, gente, porque nós duas viemos de baixo, né? Então, eu cheguei a morar em hostel, ela também, só que igual eu tô falando, ela já era casada. Então, quando eu conheci ela, eu tava morando em hostel, depois eu fui e aluguei um quarto num apartamento, que era horrível o quarto, que era quando ela vinha, era pra esse apartamento que ela ficava, né, quando ela vinha dormir na minha casa. Era ruim, tinha uma energia pesada, era um lugar sujo que eu tentava limpar, mas as pessoas que moravam, que dividiam um apartamento comigo, porque era um apartamento muito grande, e cada um alugava um quarto, eles não tinham o mesmo cuidado, então eu me estressava com aquilo, e aquele lugar me irritava de certa forma, sabe? E
de pouco a pouco, as coisas foram melhorando para mim no meu mundo profissional. Então, eu comecei a fechar alguns trabalhos, eu comecei a fechar alguns contratos, eu acabei recebendo um cliente muito grande. E quando eu peguei esse cliente, as coisas foram melhorando para mim. E eu meio que dupliquei os meus ganhos, para ser sincera. Então, tipo assim, se eu ganhava 1.000, eu comecei a ganhar 3.000. Tipo isso, entendeu? Então, já que eu melhorei a minha vida, eu decidi que iria para um lugar que eu tivesse um pouquinho mais de paz. Porque aquele lugar que eu morava era muito cansativo. E colidiu de ser o mesmo final de semana que essa minha amiga tinha pedido para vir passar o final de semana comigo. E eu falei que tava tudo bem. Porque mais uma vez ela brigou lá com o marido dela e ela queria, né? Eu falei, tudo bem, pode vir. Quando ela chegou, na minha cabeça, ó pra você ver como é que é as coisas. Ela me ajudaria na mudança. Porque, gente, é mudar de quarto, tá? Eu só ia mudar de quarto, eu ainda não tinha condição de alugar um apartamento para mim. Esse dinheiro não aluga um apartamento para você sozinho na capital que eu tava morando, entendeu? No máximo era um quarto, então eu ia mudar para um quarto melhor. E eu pensei que eu podia contar com ela para essa mudança, mas ela tava tão estressada por conta do boy dela lá, que ela ficou meio estressada comigo e ela me ajudava na mudança com mau gosto, pegando assim as coisas com mau gosto, com a cara fechada o tempo inteiro. E amiga, tá tudo bem, porque por mais que ela brigava com o boy dela lá no interior, quando ela me via, ela sentia uma alegria tão grande e ela esquecia os problemas e a gente fazia muitas coisas divertidas. Eu não sei se ela queria dar uma volta, se ela queria dar um rolê, se ela tava achando chato me ajudar, o que aconteceu, entendeu? E ela ficou meio assim, griladinha, fazendo a mudança. Aí teve um momento que eu desci de dentro, que a gente fez mudança de Uber, tá? Aí eu coloquei minhas coisas dentro do Uber, a gente foi pro meu novo apartamento, que não era tão distante assim dali. Quando eu fui descendo as minhas coisas, teve um momento em que eu desci, que eu entrei pra colocar as coisas lá dentro, quase que na frente do aeroporto, do elevador. Quando eu voltei, ela meio que falou assim, nossa, você me deixou pra trás. E ela falou num tom meio grosso comigo, sabe? E eu falei, não, amigo, não te deixei pra trás, não. Oxe, como assim? Eu tô aqui, a gente tá descendo as coisas, entendeu? E eu ainda falei assim, deu, tá, doidinha? É. E aí ela ficou meio assim, paguei o Uber, descemos as coisas, colocamos as coisas lá em casa e eu mudei pra um lugar, gente. Primeiro, o prédio era um prédio muito chique. Porque assim, graças a Deus, Deus sempre me abençoou com as minhas moradias. Por mais que o apartamento, tô falando que era sujo, que me incomodava, era ruim de morar, pra condição que eu tinha, financeiramente falando, só o bairro, mesmo que o apartamento não era bom, o bairro já era excelente, eu já estava muito bem estruturada. Mas ali, além de eu estar num bairro bom, eu estava num prédio bom, sabe? Onde tinha 2 piscinas, aonde, para você atravessar pra praia, tem um rio e tem um barquinho que te leva nessa travessia, mas você tem que ter o cartão do condomínio. E aí, por eu estar alugando um quarto, eu tinha um cartão do condomínio para atravessar pra praia. Senão, você tinha que dar uma volta gigantesca para chegar na praia, entende? E tinha academia, tinha um ônibus do próprio condomínio, que esse ônibus levava a gente até o centro da cidade e trazia até o centro da cidade. Ônibus de turismo, sabe? Tipo, com ar-condicionado, com tudo, porque tinha muitos estudiosos ali daquele complexo de condomínio que pegavam esses ônibus para ir pro centro, pra faculdade, depois para voltar. E para voltar com mais segurança, não ir de metrô, ou de ônibus ou de Uber, dentro da taxa condominial tinha esse ônibus. Detalhe, o meu quarto era um closet, tinha um closet muito bonito para eu guardar todas as minhas roupas, meus sapatos, minha maquiagem, tinha um espelho muito grande. A minha cama, que era de solteira, agora era de casal. O que a casa antes era de madeira, essa casa era toda de porcelana. E aí, gente, além do meu quarto ter closet, do meu quarto ter banheiro exclusivo, o meu quarto tinha uma sacada, que a sacada ligava com a sala da casa. Então, assim, se eu deixasse minha sacada aberta, né, alguém poderia entrar no meu quarto, mas só morava eu e uma senhora. Então não tinha problema da sacada do meu quarto ser ligada à sacada da sala, porque ninguém entrava no apartamento, não tinha fluxo de pessoas ali dentro. Era só eu e essa senhora falou que ela tinha um amigo que de vez em quando ela visitar ela. Eu falei, olha, eu também tenho um amigo que de vez em quando vem me visitar. Ela falou, não tem problema, porque quando você aluga quarto, você não pode levar visita. Mas como ali eu tinha conversado com a senhora, ela tinha autorizado. Eu até falei que essa minha amiga, né, ela morava longe, expliquei a história, não, tá tudo bem. Quando eu vi assim a sacada, gente, que dava pra ver o rio, que dava pra ver o mar, aquele ar que eu tava respirando, sabe? Nossa, parecia tipo assim, uma nova fase na minha vida tá surgindo. Eu tava tão feliz, eu tava tão alegre, aquele lugar me fazia tão bem. E aí, essa minha amiga virou pra mim e falou assim, nossa, mas você vai dividir sacada com a senhora? Aí eu falei, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho perigoso. E ela meio que de pouquinho, eu falei, não, eu não acho perigoso, besteira, mó bom, que não sei o que e tal. E ela começou a botar de pouquinho a pouquinho, colocando defeito, assim, sabe? Tipo,
Tem que comprar um colchão, né, amiga? Só a cama que é um pouco dura. Gente, a cama não era dura, entendeu? Eu não ia comprar um colchão, gente. Quando a gente aluga pra morar num quarto, você não tem como você ficar comprando móveis, porque quando você mudar, você tem que levar os móveis. Então, não tinha condição. Não, tá mó bom essa cama, tá legal, amiga, tá legal. Talvez no máximo eu compre um edredom novo, coisas do tipo e tal. E aí ela ficava meio que, tipo assim, com aquele olhar de desdenho. Ela não falava, mas o olhar, assim, de desdenho dela contava, assim, que ela ficava analisando cada cantinho da minha casa, sabe? Aí tá. Relaxamos, fizemos a mudança, estava muito cansadas, tomamos um banho, pedimos iFood e fomos dormir. Porque realmente a gente fez a mudança do quarto mesmo. Já coloquei tudo no guarda-roupa, tudo no banheiro, já desfiz de caixa, joguei lixo no fora, limpei o quarto, deixei pronto para começar a vida, porque morar em quarto é assim. Quando a gente acordou no outro dia, né, era um lindo dia de domingo, a gente decidiu que a gente ia pra praia. Trocamos de roupa, descemos, ela acordou até mais de bem humor, fiz um cafezão da manhã, não só pra mim, mas pra ela e pra senhora também do apartamento. Descemos, mostrei pra ela o negocinho do condomínio, ela ficou tipo, ah, que legal, tal, né? A gente atravessou, fomos pra praia. Quando chegamos lá na praia, eu entendi o porquê que ela tava tão angustiada. Porque eu falei, amiga, você tá angustiada? Me conta, o que tá acontecendo? E aí ela me veio e me contou que ela e o marido dela estavam se separando e que ela iria voltar para nossa cidade natal. E eu fiquei muito abalada com essa conversa. Eu falei, não, mas você não pode voltar para lá. Por que você não vem para cá, para a capital? Por que você não arruma um emprego aqui, aluga um quarto como eu e não desiste da sua vida? Continua lutando por você. Você sempre sonhou em morar aqui, você nunca gostou de morar lá. Você tem problema com seus familiares lá na cidade. Você falou, não faz isso, vem para cá, vem para cá. E ela começou a falar, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, detalhe. O que ficou resolvido? Que ela e o marido iam separar. E como ela investiu 5 mil e ele 5 mil de entrada na casa que era no lote da mãe dele, meio que ela não tinha tanto direito assim. Mas eles foram justos e devolveram esse dinheiro para ela, esses 5 mil. E eu comecei a falar para ela, calma, você tem 5 mil para você começar a sua vida nessa capital. Então vamos criar uma estrutura, vamos se organizar. Só que ela vislumbrou, eu não sei se é porque ela nunca pegou 5 mil na mão, ou ela nunca viu 5 mil na conta dela, ela achou que ela estava rica, sabe? Só que esse valor eu estava fazendo por mês, entende? Então, eu pensei comigo, eu fiz tudo com tanta cautela, eu só consegui alugar um lugar bom pra mim, coisas do tipo, quando eu tive certeza que mensalmente eu vou ganhar esse valor, entende? Quando eu fechei um contrato que me garantia que eu poderia mudar de casa, porque até então eu sempre fui muito cautelosa com as minhas dívidas, porque a gente não pode se surpreender, tem trabalho, né, que ele oscila muito, e o dela era um trabalho que oscilava muito, então eu fiquei preocupada por ela e falei pra ela que com esse dinheiro a gente tinha que estruturar pra saber um lugar melhor pra ela morar, um lugar seguro, um lugar bacana, né, pra ela poder não se embananar e não meter os pés pelas mãos. E ali ela começou a falar, não, então vamos procurar um lugar. Aí a gente começou a procurar um lugar, eu achei um lugar no centro da cidade. O centro da cidade não era o melhor lugar do mundo, mas o lugar era muito bonitinho, era arrumadinho e tinha alguns móveis que ela precisava, porque na divisão dos bens, algumas coisas que ele ganhou ficou pra ele, entendeu? E ela tava saindo quase que com a mão na frente ou atrás. E ela, não, eu não vou ficar nesse lugar aqui porque eu vou lutar pelos meus móveis. Não, tudo bem. Então tá, então você não quer esse lugar, você quer um lugar sem móveis para você poder levar os seus móveis. Sim. Não, então tá bom então. Aí vamos procurar então um lugar, um espaço que dá para colocar os móveis dela, porque ela vai brigar pelos móveis dela. Mas na minha cabeça eu falei assim, amiga, desfaz. Pega teus móveis, beleza, luta por eles, mas pega os teus móveis e vende. Entende? Vende. Sabe por quê? Porque aí você guarda o dinheiro, aluga o apartamento. Ah, mas eu demorei tanto pra conquistar. Não, verdade, você demorou pra conquistar, eu entendo. Eu acho que é difícil quando a gente compra geladeira, um fogão, né, umas coisas, e a gente tem que se desfazer disso depois. Só que ali, pra você alugar um lugar, pra colocar os seus móveis, já começa sendo muito caro. Então, como ela tava recomeçando a vida dela, na minha cabeça, o mais viável era ela fazer como eu. Ela desfazer de tudo que era pesado, de tudo aquilo que tinha que exigir um frete, um caminhão, entendeu? Aquilo tudo, colocasse só as coisas de muita prioridade dentro de uma mala, alugava um quarto, igual eu, e começava a vida dela, entendeu? Geladeira, vai usando de quem que você tá alugando. Quando você estiver estabilizada e pronta para alugar o seu lugar,
você vai juntando dinheiro pra comprar seus móveis novamente. Na minha cabeça. Porque ela não tinha nem trabalho ainda, entende? Ela não sabia nem pra onde ir. A única coisa que ela tinha era esses 5 mil. Então eu fiquei preocupada por ela. E eu comecei a falar pra ela, falei, amiga, você não acha perigoso? Arrumei um cantinho pra ela, super bacana. O cara, mas eu não aprovo, o nome dela não foi aprovado porque ela não tinha comprovante de renda. Mas ele falou que se eu quisesse ajudá-la, que eu poderia ir com ela lá visitar o local e que eu poderia entrar como fiadora e ela entrar como a inquilina, moradora. Entendeu? Por conta dos meus comprovantes de renda. Eu fiquei um pouco assim, liguei pra minha mãe, pedi opinião da minha mãe falou que a gente era amigas e que, tipo assim, tudo bem, se você acha que é viável, minha filha, é perigoso, porque se ela não pagar, vai pra você a dívida, entendeu? Mas assim, minha mãe também me explicou que eu poderia fazer isso por um período e depois eu tirar a minha filiação e não tinha como cancelar, uma coisa assim, não tinha como cancelar o contrato dela. E ela ia continuar morando lá. Eu falei que tava tudo bem, a gente se organizou pra ir, tomamos um banho. Na hora de ir, e ela me implicava, gente, eu não consigo lembrar as implicâncias, mas eram umas coisas tão boba, umas coisas bobas, assim, tipo... Aí, tipo, ela me pediu um chinelo emprestado e eu não ouvi. Aí depois ela vem, você não quer me emprestar seu chinelo? Eu te pedi o chinelo emprestado, você tá com implicância comigo? Tipo, não, eu só não ouvi, você me pediu o chinelo emprestado, tá se fazendo de boba agora, né? Tá entendendo? Tudo começou a virar contra mim. Eu falei, credo, tipo, parece que eu não posso falar nada com essa pessoa, né? Aí a gente tava indo pra esse lugar, indo pra esse encontro lá pro apartamento que a gente ia alugar pra ela, o Uber chegou. Na hora que o Uber chegou, que eu fui entrar dentro do carro, eu sei lá o que aconteceu, que eu fui entrar dentro do carro, ela começou a falar, entra você primeiro. Aí eu falei, tá bom, eu entro. Aí ela, eu não vou entrar no carro. Falei, por quê? Porque eu não quero ir. É você que quer ir, eu nem tô te pedindo nada. Aí na hora eu falei, ué, então tá bom, então a gente não vai, carai. Só que, gente, eu tava por aqui com ela, entende? Porque tudo que eu tava falando, o final de semana inteiro que eu tava conversando com ela, todas as soluções que eu tava dando, eu tava querendo resolver o problema dela. Eu tava pegando o problema dela pra mim e resolvendo como se aquele problema fosse meu. E como eu sou muito prática, sou do ontem, me dá uma coisa pra resolver, eu resolvo. Eu só queria resolver o problema dela, mas nem ela queria resolver o problema dela. Acho que ela só queria passar pelo luto do término. Mas ela também não verbalizou isso. Tipo, amiga, não quero olhar isso agora, não quero me preocupar com isso agora, eu quero só chorar e ficar tranquila. Tipo, entender que essa é uma nova fase. Eu teria respeitado esse momento também, sabe? Só que ela tava desesperada, porque ela também precisava de uma solução, de uma saída, do que vai acontecer. O plano dela era ir embora, eu não queria que ela fosse embora. E a mulher, tanto a senhora que dividiu o apartamento comigo, quanto a amiga dela que frequentava lá, conheceu a minha amiga. E aí, eu nunca vou esquecer esse dia do carro. Eu desci do carro e falei, caralho, você não quer ir? Por que você não fala que você não quer ir? Você faz eu chamar Uber, faz eu marcar com o cara, faz eu fazer um monte de coisa pra você olhar pra minha cara e falar que você não quer ir, porque você não me pediu. Eu tava muito brava. A Nara, você é uma soberba, você se acha melhor do que os outros, você pode morar em condomínio caro, né? Agora eu só quer colocar lá no centro. Aí eu olhei pra cara dela e falei, filha, porque é a condição financeira que você tem agora, eu tô tentando te ajudar, entendeu? Ela, ou você não quer que me vê crescer como você? Aí eu falei, entendi, ela tava se compa. Aí na hora eu falei, você quer saber de uma coisa? Foda-se! Peguei e entrei pra dentro do meu condomínio e deixei ela lá na rua de fora. Gente, era um lugar muito seguro, tinha muitos condomínios, tinha parque, tinha tudo. Ela tava sentada na calçada, no meio-fio, e lá ela ficou. E eu entrei pé da vida, sabe? Quando eu entrei, tanto a senhora quanto a amiga da senhora que tava lá e conheceu ela, falou assim pra mim, vem cá, deixa eu conversar um negócio pra você. Eu tô acompanhando, né, ela tá aqui desde sexta-feira, eu tô vendo, eu escutei vocês conversando, vocês tomando café da manhã, ela abriu um pouquinho do que tava acontecendo, você comentou comigo o que tá acontecendo, eu posso te falar uma coisa? Deixa ela, solta ela. E solta, deixa ela fazer o que ela quiser. Eu tô vendo que você tá se sufocando, você tá se matando pra tentar resolver um problema que não é seu. Deixa ela. Falei, tá bom. Eu vou deixar mesmo. E aí tá uma coisa que eu não contei pra vocês. Durante esse término dela, que ela terminou, ela já estava conversando com outro cara nas redes sociais. E esse cara falou que ia ajudar ela. E aí quando ela mostrou os lugares que eu estava mostrando pra ela, pro cara, o cara começou a falar pra ela que eu não queria ver o bem dela. Tipo, começou a falar assim, não, essa amiga sua gosta de ser de verdade? KKKKK. Olha o lugar que ela tá arrumando pra você morar. Isso não é um lugar decente. Você precisa morar num lugar melhor, que não sei o que e tal. Só que eu não sei se ela contou tudo pra ele, entende? Todas as necessidades. E ela, sei lá, acho que pensou, ele vai ser o meu salvador da pátria e vou ficar com ele. Por que que eu sei dessa informação? Porque eu desci, depois de um tempo eu me arrumei e liguei pra uma amiga minha e falei, preciso muito conversar com você e tal, vamos se encontrar? Ela falou, vamos. Quando eu desci, ela tava sentada na calçada ainda, entendeu? Aí quando ela tava sentada na calçada, eu atravessei a rua, ela veio atrás de mim. E aí ela começou a falar comigo, aí ela começou a falar assim, né? Bem que o
fulano tinha me falado mesmo que você tava querendo me colocar no lugar. Eu falei, mano, eu não quero brigar, entende? Eu não quero treta, para de me seguir, para de falar comigo, para de... Eu só tava tentando te ajudar, entende? Em nenhum momento eu quis te prejudicar, eu quis te colocar em lugar ruim, mas se é isso que você enxerga de mim, eu não quero a sua amizade. Porque eu tô tentando fazer o máximo pra te ver bem. Você tava falando que ia voltar lá pro interior da cidade, você querendo me colocar contra você, não faz sentido nenhum e tal. E eu falei, né, que esse cara tava querendo colocar a gente contra uma outra. Ela pegou e falou que o cara só tava querendo ajudar ela, porque o cara tava vendo que ela merece coisa boa, que ela merece coisa melhor, que não sei o quê. Enfim, eu falei pra ela que eu tinha compromisso, que eu ia encontrar um amigo, e ela falou que esse cara tava indo buscar ela. Falei que tudo bem, então, e tchau. Entendeu? Não tinha as coisas dela na minha casa. Ela entrou, ela pegou, porque eu falei pra senhorinha, deixa ela entrar e deixa ela pegar as coisas dela, que ela vai embora. Ela entrou, ela pegou as coisas dela, ela foi embora e eu fui encontrar com a minha amiga. E aí, conversei com a minha amiga, desabafei, fiquei triste. Minha amiga falou, olha, eu acho isso muito... Eu já achava essa amizade meio doida, né? Que não sei o quê, eu não acho que ela é certa na cabeça mesmo, cuidado e tal. Beleza. Uns dias passaram, aí ela me mandou mensagem falando que tinha ficado muito triste, que a gente tinha brigado, perguntando se a gente podia conversar, perguntando se estava tudo bem, que a gente conversasse. E eu falei que tudo bem, que a gente podia conversar. Falei, tudo bem, a gente pode conversar. Ela falou assim, eu queria que você conhecesse minha casa nova. Aí eu falei, pensei comigo, né? Tipo, a gente não tava conversando, ela já queria que eu conhecesse a casa nova dela. Eu falei, não, tudo bem, pode me passar seu endereço, eu vou ir te visitar a sua casa e tal, né? Gente, pra você ver que bobeira, né? Que bobinha. Aí eu peguei e fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha alugado um lugar que era assim, era na divisa do meu bairro, tipo assim, o meu bairro tava aqui. A avenida principal tava aqui. Aqui tinha comércio, essas coisas. O condomínio dela tava aqui, atrás desses comércios, entende? Quase! Na verdade, o GPS ficava confuso. Entendeu? De onde era localizado aquele bairro dela. Se era localizado no meu bairro ou se era localizado no bairro de cima. Entendeu? Que não é um bairro ruim, que não é um bairro... Não é um bairro ruim, é um bairro nobre, é um bairro que tem muitos condomínios. Continua sendo um bairro muito bom. E aí, quando eu cheguei, eu falei, caraca, que legal, né? Você tá morando aqui, nesse bairro. Falei o nome do outro bairro. Falei, nossa, aqui é muito bom. Que você quer. Ela, não é não. Eu tô morando no seu bairro. E aí ela começou a querer bater a boca comigo, assim, gente, de cara, porque ela falando que ela morava no meu bairro. Eu falei, tudo bem, tá bom, você quer morar no meu bairro? Tá bom, você mora então no meu bairro. E aí ela começou a abrir o Uber, entendeu? Só que no iFood não dava o meu bairro. No Uber não dava no meu bairro sempre. Às vezes dava no outro, às vezes dava no meu, e aí ela queria provar pra mim. Eu falei, tá tudo bem, não tem problema, entende? Tipo... que bairro que você mora ou que você deixa de morar, tá tudo bem. Só que eu não fui sozinha, eu levei um amigo em comum da gente, que eu que apresentei. Então eu não queria ir sozinha. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, vamos comigo, vai lá comigo, pelo amor de Deus, eu não quero ir sozinho, eu gosto muito dela, mas sei lá, né, vai comigo. E aí ele tava, gente, vamos comer alguma coisa? Porque ele viu que o clima já tava pesando entre a gente. A gente desceu pra área de lazer do prédio dela, né? E aí a gente na área de lazer e tudo, a gente ali comendo e tal, e conversando, e aí ela começou a jogar um monte de coisa na minha cara, do que tipo, qual que era a sensação que eu tava sentindo, de querer de tá vendo ela num lugar tão bom quanto o meu. Tipo, velho, eu fiquei muito chateada. Aí na hora, assim, eu falei, você quer saber de uma coisa? Vambora. Aí eu levantei, deixei meu prato de comida lá, entendeu? E aí ela começou a falar que eu era covarde, porque eu tava correndo, porque eu não tinha coragem de falar na cara o que eu tava pensando. Eu falei pra ela que tava pensando um monte de coisa sobre mim, que eu não tava pensando porra nenhuma sobre ela. Eu já tava cansada daquela história, entendeu? Que eu saí da minha casa com o meu Uber, fui lá na casa dela ver ela, entendeu? Pra quê? Ela queria esfregar na minha cara o lugar que ela tava morando. Gente, nem era, sinceramente, nem era o prédio mais chique do mundo, o lugar mais incrível do mundo. Era um lugar muito bom, mas muito caro. Ela tava pagando o mesmo valor que eu no meu quarto. Só que ela tava dividindo apartamento com uma garota. E a garota já tinha todos os móveis. Então, a casa da garota tava usando os móveis da garota e os móveis dela ocupando a casa da garota, entendeu? Então, na cozinha tinha a geladeira que estava sendo usada da casa e a geladeira dela encostada no canto. Tá entendendo? Tipo, as coisas que eu falei pra ela desapegar, pra ela vender, pra ela poder levantar um dinheiro e começar a vida dela, né? Pra ela... Ela não fez, tava tudo ali. Ela tava pagando o mesmo valor que eu, entende? Eu até pensei comigo, pô, pra pagar o mesmo valor que eu tô pagando, ela podia estar morando lá pra baixo.
entendeu? Lá na beiradinha da praia, tá morando mais próximo, mas eu também não falo nada. E o condomínio dela tinha quase que todos os mesmos benefícios que o meu. Tinha o ônibus, tinha um restaurante, tinha tudo. É um prédio muito famoso e tem vários, é um complexo de prédios, sabe? Tem vários ali. Então, tipo assim, ela tava bem estruturada, só que ela quis me colocar como inimiga, ela quis me colocar como invejosa, ela quis me colocar num lugar que, sinceramente, eu me perguntei em qual momento, o que eu fiz, o que eu falei pra parecer que eu queria aquele lugar, sabe? E, enfim, depois daquele dia a gente teve uma briga muito feia, eu falei pra ela que eu não queria mais papo, que eu não queria mais amizade, que não dava mais certo. Virou um inferno na minha vida. Virou um inferno. Ela mandava mensagem pra todas as meninas que eu tinha apresentado de amizade pra falar mal de mim. Ela, como tava sozinha na capital, né? Que ela não, as pessoas que ela conhecia na capital, era muito... Eu apresentei pra ela. Então ela ia atrás dessas pessoas. Só que as pessoas que eu apresentei pra ela eram muito fiéis a mim. Eram pessoas que eu conhecia há muitos anos, que me amavam por quem eu era, sabe? Por me amar pela pureza da minha natureza. E isso fazia com que as pessoas viam que o que ela estava fazendo não era certo, que a forma que ela estava me enxergando não era certo. Entende? Que mesmo que você é uma amiga e que você não quer ir para um lugar ruim, ela poderia ter falado para mim, amiga, deixa eu te falar uma coisa, eu só tenho esse dinheiro, mas mesmo eu tendo só esse dinheiro, eu quero um lugar bom, um lugar que seja caro e depois eu me viro para pagar. Entendeu? Não fica preocupado comigo, eu não quero que você fique preocupado comigo, tá? Eu não vou te pedir nada. Então, não faça essas coisas por mim. Mas não, ela não foi nesse nível que ela veio desesperada, ela veio falando que ia voltar de lugar, ela veio falando que ia desistir da vida dela. Então, quando eu vi que ela só tinha esses 5 mil, eu queria ajudar. Gente, foi muito horrível, sabe? O fato de eu ficar como invejosa ou que eu não queria que ela crescesse, mas é porque eu realmente estava preocupada com o dinheiro dela. Resumindo, a nossa amizade acabou, nunca mais conversei com ela cansou, eu bloqueei ela em tudo, porque eu falei, meu Deus, que menina chata! Chata, você não tá... Gente, vocês não estão entendendo. Eu não podia postar um story que ela respondia meu story falando, você não me convidou? Tá vendo? Você mudou muito comigo. Só foi você mudar de lugar, que você tá se achando melhor do que os outros. Então, assim, sei lá o que ela fez, ela misturou tudo, entendeu? Ela misturou o término dela com eu mudar de apartamento, com eu fechar um bom contrato, com ela ter que... Sei lá o que ela fez uma bagunça e me colocou como se eu fosse inimiga dela, como se eu fosse uma pessoa ruim, entendeu? Aí eu cansei dela, aí eu acabei expondo, assim, nos stories pros meus amigos. Falei, gente, é o seguinte, ó, sabe a fulana de tal? Não converso mais, não é minha amiga mais, menino tá... Mas eu não quero, gente, são coisas que acontecem, entendeu? São desavenças. A única coisa que eu peço é que se você é o meu amigo de verdade e gosta de mim, você seja leal a mim, porque conversa vai ter demais. Só chega e me pergunta, se você quiser duvidar em qual lado você quer ficar, você pelo menos me pergunta o que aconteceu antes de vocês falarem de mim, tá, gente? E eu fui na maior inocência, porque na minha cabeça ela ia conseguir falar pra todo mundo um monte de mentira. Porque eu também não tinha a maturidade de entender que foda-se, se algum amigo acreditou nela, também não deve ser meu amigo. Né? Na minha cabeça, se algum amigo acreditou nela, eu preciso reverter a situação. Era essa a minha cabeça antigamente. Mas ela não conseguiu fazer a cabeça de ninguém, muito pelo contrário, todos os meus amigos desfizeram dela, deixaram de seguir, bloquearam, e as respostas que eu tive foi, tá louca, amiga, você tava passando da hora de cortar a amizade com essa menina não te fazia bem, né? Essa menina era surtada, desde a primeira vez que você falou que ela era surtada. Então, assim, aconteceram várias outras coisas com essa amizade, né, antes de todo esse enredo. Aniversário dela, que eu também pisei na bola com ela, cortei o bolo sem antes ela pegar a faca, sabe? Tipo, eu fiz algumas coisas também que não foram tão legais, mas que não vale colocar aqui nessa história, porque o que eu quero falar é exatamente sobre você pegar o problema dos outros pra resolver. O que de fato fez a gente brigar ao nível de parar a amizade. Tem a ver com o problema e tem a ver com dinheiro, sabe? E isso me deixou muito confusa por muito tempo, porque eu não sabia entender e diferenciar o que de fato eu era e o que eu tava causando pra ela, sabe? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Achei essa história muito interessante porque é muito normal nós sermos esse tipo de amigo, né? Esse amigo que acolhe, esse amigo que pega, né, que carrega. E aí, muitas das vezes, a gente tem uma péssima mania de ver o problema de uma amiga e querer resolver esse problema, né? A gente quer dar uma solução pra essa pessoa, né? A gente pega e fala assim, não, vem cá, eu te ajudo, eu faço por você. E nitidamente isso leva a interpretações, porque o tempo de cada um é o tempo certo, né? O tempo da autora da história dela mudar de apartamento, dela fechar um contrato, dela viver a vida dela, era aquele momento. E a amiga dela não estava alinhada com ela, que nitidamente, enquanto uma estava no momento de crescimento, a outra estava no momento de transformação.
que poderia ser para um crescimento no futuro, mas que naquele momento mais estava destruindo do que construindo. Então elas não estavam alinhadas, né, com os propósitos de vida, com o que cada um queria. Uma estava muito estruturada financeiramente no trabalho e a outra estava sem emprego, sem saber o que queria, né? Uma estava ganhando muito bem, a outra só tinha uma garantia no bolso, né? Uma estava morando num lugar muito bom, a outra estava tendo que pegar, né, sair da casa da cidade, entender onde que ela ia morar. E o que eu entendo dessa história é que houve uma competição. E pode ser até uma competição silenciosa, né? Não foi uma competição porque a outra tava com inveja e ela tinha inveja da amiga. Não, pode ser. Mas às vezes era um simples frustração. Porque muitas das vezes a gente olha pro nosso amigo e a gente tem um reflexo daquilo que a gente gostaria de ter, de ser e de ter. E a gente escolhe os nossos amigos muito por isso. A gente escolhe os nossos amigos porque a gente olha e vê neles algo que a gente tem ou que a gente gostaria de ter. Então, quando ela me viu, né, ela, com certeza a gente deu muito certo. A gente tinha um padrão comportamental muito parecido, na alegria, na felicidade, nos papos. A gente tinha um papo maravilhoso, a gente combinava nos assuntos, a gente concordava com muitas coisas. Mas, quando se falou em nível de vida e estrutura financeira, né, o emocional abalou e elas acabaram vindo aí a discutir. Você também já brigou com alguma amiga sua por conta de dinheiro? Já brigou com ela por conta de estar em fases diferentes da vida? Me manda sua história para eu contar aqui no canal, no storiescanaldiadepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.